uma ancestralidade bastante significativa. Hoje nós convidamos para esta conferência o professor Dr. Pedro Carvalho, eu farei aqui apenas uma nota de enquadramento do nosso convidado. O professor Pedro Carvalho é natural deste território, é natural do Estrela Geoparque, natural de Gouveia, é professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, doutorado em Arqueologia, coordenou vários projetos de investigação, nomeadamente, e alguns deles na Cova da Beira, e dirigiu escavações arqueológicas em lugares como Orjais, na Covilhã, ou Idenha à Velha. Autor de livros e artigos científicos, tem também produzido conteúdos de divulgação para museus e centros de interpretação, entre os quais figura, por exemplo, o Centro de Interpretação da Bobadela Romana, em Oliveira do Hospital, cuja concepção e execução também coordenou cientificamente. Portanto, eu dava a palavra ao professor Dr. Pedro Carvalho, desde já agradecer a sua presença nesta nossa conferência, nesta terceira conferência de 2021 e, obviamente, também expressar esta gratidão pela colaboração naquilo que é este ciclo de Conferências da Estrela, conferências que já decorrem desde 2017 de forma contínua e que têm permitido também, obviamente, contribuir para um maior conhecimento daquilo que é ou daquilo que são os vários temas da Serra da Estrela e aquilo que são as várias abordagens ao desenvolvimento, ao conhecimento do próprio Estrela Geoparque, que aliás é um dos objetivos de qualquer Geoparque Mundial da Unesco e de facto o Estrela Geoparque não é exceção. Professor Pedro Carvalho, dava-lhe a palavra, pedia que pudesse entrar connosco. Boa tarde a todos, boa tarde Emanuel. Não me permitem... Está com um problema na imagem, certo? Diz-me que o anfitrião não me permite ligar a câmara. Portanto, é qualquer coisa que está do vosso lado. Ok, eu vou resolver essa questão. Só aqui... Pedro, tente experimentar agora, por favor. Não, diz-me que não é possível iniciar o vídeo, pois o anfitrião interrompeu o vídeo. É a mensagem que estou a receber. E consegue partilhar a apresentação, por favor? Bem. Estão a ver? Sim. Estão a ver, não? Estamos a ver. Estão a ver a apresentação? Sim, sim, sim. Ok. E consegue agora ativar a sua câmera, Pedro? Ver. Isto é tudo muito bonito, mas não há nada como está presencialmente, não é? É verdade. Agora sim. Agora okay. sim, agora sim. Muito bem. Pelo menos conseguimos ver e já o consigo ver. Deixe-me mais uma vez agradecer a presença e pedir desculpa por este pequeno problema técnico aqui, que provavelmente a culpa foi minha e que desativei aqui alguma coisa que não devia ter desativado. Portanto, deixe-me também só dizer para aqueles que nos ouvem, vamos ter, como já é hábito nas nossas conferências da Estrela, uma comunicação, neste caso do professor Dr. Pedro Carvalho, à qual se seguirá um período de questões que podem colocar através do Q&A e depois, no final, faremos esse debate. Professor, tem a palavra. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Estão a ouvir-me perfeitamente, não? Perfeitamente, sim. Ok, perfeitamente. muito bem.
Muito obrigado. Também começo por agradecer o convite para participar nestas conferências da Estrela, promovidas pelo Geoparque Estrela. Para mim, escusado será dizer que é um gosto. É um gosto porque, enfim, por um lado, também como membro do Conselho Consultivo ou do Conselho Científico do Geoparque Serra da Estrela, desde logo isso mostra também a minha adesão à iniciativa que levou à criação do Geoparque e à forma como está a funcionar. Por outro lado, como o Emanuel disse, eu sendo natural da Serra da Estrela e concretamente do Concelho de Oveia, há esta ligação afetiva ao território que para mim me diz particularmente muito e, portanto, acaba por ser um território que eu, enfim, sob esta perspectiva da história antiga e da arqueologia, enfim, percorro e olho para ele com olhos de arqueólogo se calhar quase não, eu diria há 30 anos, e portanto é com todo o gosto que venho partilhar algum do meu conhecimento que tenho da Serra da Estrela com aqueles que me estão a ouvir e portanto, no fundo, começando por, antes de passar as imagens que selecionei, eu selecionei um conjunto ainda um bocadinho extenso de imagens, mas vou procurar ser o mais breve possível. Isto acaba por ser uma conferência mais de natureza de divulgação do conhecimento, de comunicação em ciência, e portanto não me vou deter em detalhes mais técnicos, mais específicos. Penso que há um público muito vasto e muito alargado de vários domínios, e portanto eu não estou a falar para historiadores e arqueólogos, e portanto estou certamente a falar para o público em geral e para um público muito interessado em história antiga e em arqueologia, e concretamente no nosso território da Serra da Estrela, vou chamar-lhe assim, no nosso território da Serra da Estrela. E a traços largos eu vou procurar mostrar como seria, no fundo, a ocupação humana na Serra da Estrela há 2000 anos. Quando o território da Serra da Estrela, dos concelhos onde nós hoje vivemos ou nascemos, e no fundo todo o território peninsular passou a fazer parte integrante do grande Império Romano, um dos maiores impérios do mundo antigo. E no fundo quando estes territórios nossos se inscreviam num tempo que de algum modo está na origem do nosso, não é? Porque eu costumo dizer que muito do que marca o nosso tempo e o nosso mundo, o nosso dia-a-dia, mesmo que não pensemos nisso, teve origem nesse tempo, no tempo romano. Desde logo esta nossa forma de nos expressarmos e de comunicarmos, não é? O português acaba por ser uma forma de latim e na origem desta nossa forma de nos entendermos está precisamente esse tempo. E vou apresentar aqui uma síntese histórica, no fundo, da investigação que foi produzida nos últimos anos, ou eu diria desde que houve a célebre expedição científica à Serra da Estrela, que já falou dela muito brevemente. E, portanto, a síntese histórica, necessariamente muito sintética, que vou aqui apresentar, é fruto de múltiplos contributos de investigadores mais antigos, outros mais recentes. E vou apresentar essa síntese histórica numa dupla perspectiva. Por um lado, vou identificar alguns lugares na Serra, ocupados nesse tempo romano, e vou identificá-los na perspectiva de os dar a conhecer, para quem não os conhece, muitos de vocês os conhecerão também, ou pelo menos alguns, e portanto é importante que estes lugares ocupados há 2000 anos se conheçam, e para que estes se conheçam, desde logo enfim, para que sejam salvaguardados. Costuma-se dizer só se protege o que se conhece. Eu que ando nestas lides há muito tempo, sei bem que há muitas destruições que se devem ao desconhecimento, não é? E portanto, mas para se salvaguardar, proteger, é preciso primeiro conhecer. E por outro lado, para que se possa fazer, ou para que possa ser feita de alguma forma uma gestão integrada, uma gestão em rede, independente do município a que pertencem, desse legado histórico e cultural, dessa herança cultural, desse nosso passado que acaba por ser pertença de todos e pertença coletiva, e que nós temos a obrigação, desde logo também os municípios, de o salvaguardar e de o dar a conhecer. Por outro lado, para além de identificar e relacionado com esta questão da gestão integrada em rede do património, gostaria que também se entendessem estes e outros lugares, que há mais lugares para além daqueles que eu vou referir, que foram ocupados nesse tempo e que são igualmente importantes, gostaria que também se entendessem estes e outros lugares, eu diria estes espaços de memória,
que encerram memórias, que se entendessem como recursos com potencial, por um lado, potencial educativo, e estou a pensar nas escolas e na história local e na importância que isso tem e da menorização que tem tido, com efeitos nefastos, mas também com potencial turístico. Há tempos a falar com o Emanuel e com o Hugo, chegámos à atenção que há alguns geossítios na Serra da Estrela que, para além de serem geossítios, são sítios arqueológicos, e isso redobra o seu interesse, não é? E a história que pode ser contada nesses lugares. E, portanto, de facto, o que se conhece hoje na Serra da Estrela e na área de influência direta da Serra da Estrela, portanto, nos concelhos que integram a Serra da Estrela, o Geoparque, eu diria que dá para contar uma boa história. Uma boa história sobre essa história, sobre esse tempo. Mas eu, quando digo, dá para contar uma boa história que interessa às escolas, que interessa às pessoas que vivem nestes territórios, mas que interessa também aos turistas que procuram este território. Eu, quando digo, falo em boa história, para mim uma boa história, contar uma boa história é uma história cientificamente fundamentada, não é ficcionada, e atualizada, resultante da investigação que tem sido produzida. E, portanto, é esta visão e gestão integrada do nosso património, vista à escala da Serra da Estrela, esta gestão eu diria que ainda está por fazer, e esta história está por contar. Mas enfim, eu convido-vos a fazer esta viagem pela Serra comigo e no fundo pela Serra e pela sua zona de influência. Eu vou partilhar, estão-me a ouvir bem, não estão? Sim, sim. Bem, eu vou partilhar a tela. E vou ter-me pouco tempo em cada slide porque tenho muitas imagens. Estão a ver a tela, não estão? Perfeitamente. Okay. Está perfeito. Bem, muito bem. Ora bem, deixem-me aqui preparar. Muito bem. Eu acho que o Emanuel reconhece esta fotografia, que é da sua autoria, que é uma belíssima fotografia. Exato, teve nas nossas redes sociais, exatamente. Exatamente. Ora bem, para falar da ocupação desse tempo e da arqueologia romana, no fundo estamos a falar desse tempo romano, eu começaria por falar de forma muito breve do trabalho pioneiro que constituiu a Expedição Científica à Serra da Estrela em 1881. Foi organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa, foi dela produzido um relatório de um arqueólogo ilustre, insigne arqueólogo de então, chamado Francisco Martins Sarmento, produziu em 1883. Eu tenho o privilégio, eu diria, de ter esta obra comigo. É uma obra de facto notável, mas enfim, no fundo foram os pioneiros do estudo, não só do estudo, como sabem, do estudo histórico, arqueológico da Serra da Estrela, mas houve outro tipo de estudos, ao nível da botânica, enfim, e de facto ao nível da etnografia, muito importante, e de facto este é o trabalho pioneiro que eu não poderia deixar de falar dele, mas ao longo, depois do século XX, houve muitos contributos, houve muita gente, muitos autores locais, nacionais, que trabalharam os concelhos que hoje integram o Geoparque e que trabalharam de alguma forma a Serra da Estrela. E eu não vou falar deles, destacava, tenho aqui uma fotografia de uma coleção particular do Pedro Afonso que me cedeu dessa expedição científica, não é? Verdadeiramente notável. Enfim, sei que já houve conferências sobre o assunto e de facto este é um tema que também me interessa muito, mas eu apenas citaria mais um contributo extremamente importante para se conhecer a ocupação mais recuada da Serra da Estrela, que é esta síntese que foi produzida pelo professor Jorge de Alarcão, que eu como aluno tive o prazer de acompanhar no terreno, em Gouveia. Aliás, foi talvez um momento marcante porque me ganhou claramente para aquilo que hoje faço e para a arqueologia, e de facto esta é uma síntese que ainda de alguma forma permanece atualizada. Claro que há outros contributos mais recentes que aqui não figuram, é uma obra de 1993, mas seja como for, não se pode trabalhar a arqueologia na Serra da Estrela e concretamente a ocupação há 2000 anos sem consultar este livro. Ora bem, começando agora pela história, e vou recuar, não estou a falar há 2000 anos, estou a falar há 2100 ou há 2200 anos, mas não vou falar disto, isto dava uma conferência ou uma apresentação ou uma conversa entre nós, que é a questão dos lusitanos, não é? E
dos Montes Hermínios e da figura mítica de Viriato, que alguns de nós, ou das nossas terras, reivindicam como berço. Isto é uma questão complexa, não vou falar dela, apenas vos queria dizer, porque não posso falar da época romana sem falar dos lusitanos, porque os romanos, quando cá chegaram e conquistaram este território, quem encontraram foram os lusitanos, não é? Bem, aquilo que de forma muito resumida eu poderei dizer é que nós conhecemos muito pouco dos lusitanos. Quem seriam os lusitanos, não é? Nós hoje achamos que seria um conjunto diversificado de povos, como aí é dito no texto em baixo, ou na legenda alargada em baixa, que os romanos não diferenciaram entre si e designaram todo esse conjunto de povos como lusitani, e isso esse termo vem referido nos autores clássicos, nos autores romanos. E, portanto, a própria palavra lusitanos acaba por ser uma expressão, uma criação romana. Isso aconteceu noutras paragens do Império, em que eles não identificaram todos os povos que viviam nos territórios conquistados e agruparam-nos e atribuíram-nos um nome, não é? Um nome comum. Seja como for, arqueologicamente eu diria que os lusitanos são quase que invisíveis, não é? E então na nossa Serra da Estrela, por muito que eu gostasse de dizer que a Serra da Estrela é o berço dos lusitanos, se me perguntarem onde é que estão então os povoados lusitanos, eu vacilo algo, não é? E tenho alguma dificuldade em dizê-lo. A este nível há muito trabalho ainda por fazer. Aquilo que conhecemos dos lusitanos é sobretudo através dos autores clássicos que os descrevem, nomeadamente Estrabão, que dizem, que falam deles, das armas que empunhavam e que, enfim, uma série de coisas que não vale a pena referir aqui. Por exemplo, destaquei esta frase em que Estrabão diz, Estrabão é um autor romano que escreveu no século I d.C. e no fundo, cuja escrita chegou até nós quase que miraculosamente. Ele, a dada altura, na sua obra Geografia, diz o seguinte: diz que os lusitanos são dados a emboscadas, à espionagem, que são vivos, ligeiros, bons em manobras e têm um escudo pequeno, enfim, por aí afora. De facto, a arqueologia, de algum modo, aquilo que se conhece parece comprovar isso. Por exemplo, há figuras, há gravuras deste tempo que foram encontradas em Foscua. Foscua não é apenas um sítio fantástico sob o ponto de vista das gravuras paleolíticas, também tem gravuras da Idade do Ferro e os homenzinhos, ou os homens que se encontram aí representados, parecem perfeitamente corresponder à descrição que dos lusitanos faz Estrabão. É muito interessante. Bem, mas o que é que nós conhecemos deste tempo? Conhecemos pouco. Olhem, esta figura do lado esquerdo são braceletes, são tórax em ouro, foram encontradas em Fogozinho e foram publicadas por Francisco Martins Sarmento naquele relatório da Expedição Científica da Serra da Estrela. Estas braceletes são desse tempo. Agora, não sabemos exatamente onde é que foram encontradas. Ele diz-nos que foram encontradas na área de Fogozinho, mas provavelmente já na posse de um pastor, de alguém que as encontrou. A questão é, qual seria o povoado a que elas estarão associadas? Nós já batemos muito essa zona e não encontramos vestígios desse tempo. Gostaria muito de encontrar, eu e outros colegas que o fizemos, mas não é fácil. Por exemplo, o chamado molde de agulhas, esta pedra em xisto, não é? Muito pequena, está aqui uma moeda que dá para perceber a dimensão dela, também foi encontrada em Gouveia, no Campo Redondo, fica próximo de Fogozinho. No entanto, por muitas prospecções que têm sido feitas nesse sítio, Campo Redondo, que em grande medida foi destruído com processos de reflorestação, e esse é um problema. É um problema para a história que pertence à coletiva, porque durante este processo de reflorestação, se não houver acompanhamento arqueológico, pode-se destruir irremediavelmente esse passado que é nosso. Mas no Campo Redondo não se observam vestígios arqueológicos. Agora, este cavalito, que é a capa do livro do professor Alarcão, Arqueologia na Serra da Estrela, este e outro foi encontrado num sítio muito interessante que também está no Concelho de Gouveia, que é o Castro, já em documentos medievais, vem designado como Castro Velho. Se na época medieval já era velho, portanto era porque a povoação era muito antiga. E de facto este cavalito em bronze, que hoje está no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, data desse tempo, da Idade do Ferro, desse tempo dos lusitanos. Esse sítio é um dos sítios é um dos poucos sítios na Serra da Estrela que parecem claramente ter ocupação desse tempo e que merecia um estudo detalhado, não é?
desde logo merecia ser protegido, não venha a ser destruído por um processo de reflorestação, e merecia ser estudado, porque não é o único, mas é quase único, pelo menos naquela encosta da Serra da Estrela. É um sítio muito interessante, que foi, o Castro Velho depois foi povoação medieval, teve igreja até muito tarde, até o século XIV ou XV, se não me engano, mas tem uma ocupação mais recuada, tem vestígios de época romana também, e tem vestígios da dita Idade do Ferro. Fica muito próximo, olhem, da fábrica de água da Serra da Estrela, porque a fábrica de água da Serra da Estrela acaba por aproveitar um grande manancial de águas que existe ali, e esse manancial já seria aproveitado também por esta população que vivia neste castro. É um sítio extremamente interessante, por muita coisa que eu não tenho tempo aqui de agora dizer. Fogozinho, Fragas do Avento. Atenção que eu não vou passar só coisas de Gouveia, não? Calhou agora ser só Gouveia. Embora Gouveia eu conheça melhor, como é óbvio. Gouveia, Fragas do Avento, é um sítio que fica, para quem conhece bem a Serra da Estrela, fica na comiada que começa na Serra de Santiago e que depois se prolonga pela Santinha, não é? É um sítio onde Martim Sarmento, na expedição científica da Serra da Estrela, diz ter encontrado também uns torques, umas braceletes de ouro, e que haveria nas fragas do vento ou nas fragas do vento umas letras gregas, não é? Eu em tempo já palmilhei esta zona, não sei se estive no sítio certo, nunca encontrei essas ditas letras gregas, mas este também é um sítio muito interessante, tal como a Serra de Santiago, também é muito interessante. Sob o ponto de vista arqueológico, merecia também mais trabalho. E reparem, este tempo dos lusitanos é um tempo que anda, e a própria figura mítica de Viriato, que anda associada à nossa, enfim, à origem da nossa nação. No Estado Novo também se criou muito esta ligação, não é? Seja como for, hoje em dia são marcas identitárias que poderão ser aproveitadas como tal. Claro, historicamente devidamente contextualizadas, não é? Também aqui há trabalho por fazer. Na expedição científica da Serra da Estrela, no volume de 1883, vem também lá o Castro de São Romão, em Ceia. Já é identificado como um sítio também importante. Esta figura é retirada desse volume, o Castro de São Romão, em Ceia. Foi escavado talvez há uns 20 anos atrás, por colegas de Lisboa. Enfim, também, mas é um sítio também muito interessante e que parece também documentar esse tempo, cujos vestígios não são muito claros ou muito expressivos, não é? Enfim, avançando um pouco, eu diria que quando estamos a falar do primeiro contacto entre romanos e lusitanos, temos que falar de dois momentos. Primeiro, das ditas guerras lusitanas, que os autores clássicos falam-nos delas, que ocorreram entre 155 e 139 a.C., e que a dada altura teve à frente o mítico Viriato, não é? E depois, mais tarde, o próprio Júlio César, o famoso Júlio César, não é? Que foi morto em 44 a.C. em Roma e que não chegou a ser verdadeiramente imperador, também terá percorrido estes territórios, não exatamente a Serra da Estrela, mas ao largo da Serra da Estrela, provavelmente a zona da Cova da Beira, do Planalto da Guarda Sabugal, isto em 61 a.C. E sabemos também pelos autores clássicos que em 61 a.C., portanto, estes territórios não se pode dizer que já tivessem integrados no Império Romano. Em 61 a.C., as tropas comandadas pelo próprio Júlio César, dirigindo-se a norte, ao Douro e aos territórios além do Douro, combateram ou atacaram o último reduto dos lusitanos situados no Monte Hermínio. Aqui, pela primeira vez, é que surge a expressão Montes Hermínios. Ou seja, a primeira nota que eu gostaria de deixar já agora é que nós não podemos associar os Montes Hermínios a Viriato, porque os Montes Hermínios surgem pela primeira vez referenciados um século depois de Viriato, não é? Associados a estas campanhas. Agora a questão é, onde é que se localizavam os Montes Hermínios? Bem, o que é que se pensa hoje, ou o que é que nós pensamos hoje? Sobre isto, reparem, há duas teses. Há quem até coloque os lusitanos em território espanhol, a sul. E com argumentos perfeitamente válidos, não é? Agora, eu e outros colegas, e nomeadamente também o professor Jorge de Alarcão, continuamos a achar que os lusitanos poderiam, ou melhor, e os Montes Hermínios também poderiam situar-se, enfim, nestes territórios,
entre o Tejo e o Douro, naquilo que nós hoje designamos beira interior, eventualmente prolongando-se à Extremadura espanhola. Eu diria que o mais provável será associar o Monte Hermínio do século I a.C., como eu digo aí num texto, à Cordilheira Central, da qual fazem parte as Serras da Estrela, que em época medieval surge designada como o Monte Hermânio, ou seja, ainda é uma derivação de Hermínio. Provavelmente Stela, que já surge também, a documentação medieval era apenas um ponto desse Monte Hermânio. Mas temos argumentos para que nos levam a crer que o monte, este é o Monte Hermínio do século I a.C., poderia corresponder a uma cordilheira. A cordilheira começa na Serra da Estrela e continua pela Serra do Açor e da Lousã. Eventualmente podia estender mais a norte. Agora, reparem, para quem olha para a Serra da Estrela, visto do Planalto de Viseu ou da Serra do Caramulo, quando olha, vê a Serra da Estrela, mas depois vê a Serra do Açor e vê a Serra da Lousã. Portanto, parece uma cordilheira, parece ser uma montanha só. Enfim. A este nível ainda há muita investigação para fazer e é uma temática muito, muito interessante. E também dá para contar uma boa história, não é? Acessível ao público em geral. Que vestígios é que temos desse tempo? Ora bem, passaram as legiões romanas e desse tempo, curiosamente, temos alguns tesouros monetários que foram escondidos à pressa por quem não teve a oportunidade depois de o recuperar. E nós conhecemos alguns na orla da Serra da Estrela, nomeadamente o Tesouro Monetário da Menoita, que está exposto no Museu da Guarda, que é datado de 42 a.C., e que revela ainda um clima de instabilidade, em que há passagem de tropas que conquistavam e que pacificavam ainda o território, tropas romanas. Alguém escondeu estas moedas já romanas, e reparem, a moeda é uma das novidades introduzida nesse tempo. Há muitas novidades introduzidas em tempo romano, muitas, não vou estar aqui a falar delas, porque senão não terminava, mas alguém escondeu e não recuperou, e portanto depois foi achado ocasionalmente e hoje está exposto no Museu da Guarda. Portanto, eu diria que em meados do século I a.C. ainda se vivia num clima de instabilidade nestes territórios. Quando é que o Império e Roma começam a mostrar o seu poder e o seu domínio do território? Eu diria que estas duas pedras com letras, dessas duas epígrafes, são os testemunhos mais recuados dessa ocupação efetiva do território. Nós chamamos marcos miliários. Portanto, marcos miliários eram pedras que eram colocadas ao lado das estradas pavimentadas em alguns troços, assinalando as distâncias, a relação a determinada localidade. É mais uma das novidades introduzida nesse tempo. Um foi encontrado em Argumil, no concelho de Pinhel, e outro em Alfaiates. E, de alguma forma, registam a passagem da primeira estrada que cruzava este território vindo do sul. A primeira grande estrada, eu diria a primeira grande autoestrada cruzada a beira interior, está documentado por estes dois miliares e, portanto, cruzava, no fundo, o Planalto da Guarda Sabugal, eventualmente passando também muito próximo da própria cidade, da atual cidade da Guarda, não é? E que também documenta outra coisa, também não vale a pena estar a detalhar, mas documenta outra coisa, documenta que nestes trabalhos de construção da primeira estrada participaram os militares. Sabem que os militares romanos, depois de conquistarem militarmente o território, continuaram cá, não para conquistar mais nada, porque já estava tudo conquistado e a dada altura já nem era preciso pacificar, porque tudo estava pacificado, ficaram cá para controlar tecnicamente a obra pública, nomeadamente as estradas, a construção de estradas ou a construção de edifícios públicos. Eu diria que os engenheiros e arquitetos de então ganhavam formação nas fileiras do exército. E, portanto, o papel do exército romano também foi muito importante a esse nível. Avançando, o que é que os romanos fizeram? E agora avançando, começando a centrar-nos na Serra da Estrela também. Para além de construir as estradas, tiveram que organizar administrativamente o território do Império, desta parte do Império, e criaram aquilo que são os primeiros distritos administrativos, aquilo que é designado de civitates, que tinham uma capital. No fundo, eram grandes concelhos, com uma sede,
que tinham um território bem mais amplo que os concelhos atuais e que tinham um povo que lá vivia, um populus, que pagava também as suas contribuições a Roma através dos magistrados que governavam essa Civitas. O próprio sistema fiscal é mais uma novidade desse tempo e que está na origem do nosso. Não é? E esta é a geografia política do norte da Lusitânia, não é? Do norte da Lusitânia romana, com uma série de cidades capitais, de cidades romanas capitais de civitates, capitais de distritos, e cada uma delas com um território, não é? Com um distrito que administrava. A Serra da Estrela, como é que foi compartimentada há 2000 anos, exatamente há 2000 anos, em termos administrativos? Eu digo exatamente há 2000 anos porque este processo de divisão administrativa, de repartição dos territórios em termos administrativos, foi feito ao tempo do Imperador Augusto. Foi o primeiro imperador de Roma que foi imperador em 27 a.C. e 14 depois de Cristo. Portanto, foi há 2000 anos. Quais eram as civitates, esses distritos administrativos romanos que repartiam o território da Serra da Estrela há 2000 anos? Um eram os chamados lancienses transcudani. Reparem, tudo isto, nós construímos isto, nós e os colegas de investigadores constroem esta geografia política antiga com base em muita coisa, com base em autores clássicos, com base em epigrafia, com base em achados vários, que nos permitem, de forma segura, avançar com esta proposta. E, portanto, uma das civitates era a dos lancienses transcudani, com sede em Mileu, na Póvoa de Mileu, que fica junto à cidade da Guarda. Eu diria que a Guarda é cidade há 2000 anos, ao contrário de outras que deixaram de ser cidade, Guarda é cidade há 2000 anos. A autarquia da Guarda está a promover um livro sobre a história da cidade, eu tenho o gosto de participar nesse livro, também contando a história deste tempo. A outra era possivelmente a dos Oscelenses Lancienses, é assim que também está designado nas fontes literárias antigas, que poderia ter capital em Orjais, na Covilhã, uma pequena aldeia, hoje não é cidade, ou seja, outrora aquilo que foi capital deixou de ser, já lá vamos. E finalmente a outra, Bobadela em Oliveira do Hospital, pequena aldeia, ou aldeia do concelho de Oliveira do Hospital, que outrora foi cidade. E isso também mostra que a história às vezes prega partidas, não é? O que outrora foi importante, depois perde importância. Olhem, tem o caso de Conímbriga, que nem sequer aldeia é uma cidade abandonada, uma cidade romana, e daí também as ruínas serem preservadas melhor do que noutros lugares que têm povoações por cima, não é? Portanto, era desta forma que administrativamente há 2000 anos se repartia o território. Vou avançar. Vamos falar um bocadinho de cada uma, muito rápido. Póvoa de Mileu, eu convido-vos a visitar também a Póvoa de Mileu. Tem esta igreja românica. Esta igreja românica não está lá por acaso, está lá porque acaba por sacralizar ou cristianizar um espaço com uma memória bem mais recuada e que recua à época romana. Póvoa de Mileu foi a cidade capital de Civitas. Não diria que fosse uma cidade romana muito monumental e com desenvolvimento urbano e um aparato arquitetónico muito expressivo. Era uma pequenina cidade. No entanto, conhecem-se ruínas de umas termas, que é aquilo que vocês estão a ver em primeiro plano, que serão seguramente termas públicas, e conhecem-se outros achados que foram feitos nos últimos anos em Póvoa de Mileu que mostram a centralidade deste local, às portas da atual cidade da Guarda. Depois, na época medieval, é que houve uma deslocalização do centro da cidade lá para cima, onde está hoje a Sé e o castelo. Olhem, este torso de estátua romana, também praticamente com 2000 anos, é uma grande estátua, uma estátua monumental, seria provavelmente do imperador. Foi encontrado quando fizeram obras de concerto, de reparação do soalho da igreja em meados do século XX, estava lá metido por baixo, mas revela, é um dos testemunhos que revela a importância do local. Ultimamente, o nosso colega arqueólogo da Câmara Municipal da Guarda, Vítor Pereira, tem feito escavações na Póvoa de Mileu e durante as escavações tem encontrado verdadeiras preciosidades em termos de materiais, não é? Temos aqui ampliado 2 pedras de anel de época romana, muito bonitas, penso que estão expostas no Museu da Guarda.
e tem encontrado materiais vários que mostram também a importância do local, inclusivamente inscrições. Eu ando associado a outro sítio que é os Castelos Velhos, estão mesmo ao lado, que parecem ter uma ocupação bem mais antiga que a Póvoa de Mileu, ou seja, pré-romana, lá está. Esse até pode ser um lugar do templo dos lusitanos. É um lugar que infelizmente foi destruído há uns anos atrás por uma urbanização recente, sem haver, se calhar, enfim, o cuidado que deveria ter havido nessa altura para resgatar a memória desse tempo. E durante a urbanização encontrou-se essa pedra com letras de época romana, que é muito curiosa. Porquê? Porque documenta uma divindade indígena que continuou a ser divindade cultuada em época romana. Se há característica que marca esse tempo romano, há 2000 anos, foi, eu diria, e simplificando um bocadinho a coisa, a tolerância religiosa. Ou seja, não impediram que as religiões de outrora destes locais e os deuses antigos continuassem a ser objeto de culto, toleraram. Ou seja, também perceberam e foram politicamente hábeis para perceber que não valia a pena mexer na religião, e nós sabemos que a história mostra-nos quantas guerras começam precisamente por razões de natureza religiosa. Documentam uma divindade chamada Banda Brialiaqui, com este nome muito estranho, que volta a estar registada em Orgés, e não é por acaso. Gouveia, voltando a Gouveia. Gouveia também, o próprio sítio de Gouveia pode ter sido, nomeadamente esta zona antiga do Castelo, do bairro do Castelo, a zona mais antiga, pode ter sido um povoado ocupado no dito tempo dos lusitanos, em época pré-romana, e depois continuou ocupado em época romana. É um local que também precisa do cuidado necessário para se resgatar aquilo, as memórias, os vestígios que ainda poderão jazer ou resistir no subsolo. Agora, por exemplo, em Gouveia encontrou-se esta inscrição. É uma inscrição também muito interessante e que acaba por inscrição romana, com 2000 anos, e que acaba por ser o exemplo de muitas outras que eu poderia dar para outros concelhos da área da Serra da Estrela e do Geoparque. Porque esta simples pedra com letras, isto tem 70, 80 centímetros, talvez 80 centímetros de altura, não sei se terá 1 metro de altura, mas é um bloco pesado, é uma espécie de altar onde se prestava culto aos deuses de então, e neste caso aos deuses indígenas, não aos deuses romanos, não a Júpiter, a Vênus, a Neptuno, nada disso, a deuses indígenas. E aqui temos um outro deus, um deus que tem este nome curioso, que é Salkyu. Salkyu é um deus que vem do passado pré-romano, de tempos imemoriais. Agora, esta inscrição, repare, qual é o significado desta pedra? Parece uma simples pedra gravada com letras, mas acaba por ter para mim, tem um significado sempre muito importante. Olha, é o primeiro testemunho escrito no Conselho de Gouveia, com os caracteres que nós hoje utilizamos. E eu volto a dizer, poderia estar a falar de um outro exemplo, porque há inscrições destas noutros concelhos, na área da Serra da Estrela. É o primeiro exemplo de testemunho escrito nestas terras, com os caracteres que hoje utilizamos. Toda a gente lê ali reburre, que depois continua reburro. Os reburros é o nome da pessoa que dedicou os votos de Salkyu. Registra a divindade mais antiga conhecida neste território. E registra também o nome das pessoas que conhecemos com o nome mais antigo também deste território. Ou seja, tem um caráter simbólico que deverá merecer também o devido destaque. E são esses traços da memória do nosso passado e da nossa história local que por vezes também me custa ver que não têm qualquer assento, por vezes, nem sempre, na história local, que é contada nas nossas escolas. Ou seja, um dos grandes problemas, repare, isto não é um problema do Conselho A ou B, para mim isto é um problema do país, da forma como se encara também estas questões. Ou seja, não quer dizer que seja generalizado, porque há escolas que trabalham também muito a história local, em projetos educativos locais, mas nem sempre isso acontece, e muitas vezes isso não acontece. E eu que sou professor na universidade, quantos alunos recebo na universidade que não sabem nada de história local, da história do seu concelho? E quando lhes pergunto porquê, eu já sei qual é a resposta, é porque nunca demos na escola. Avançando. Orgés, estão a ouvir-me bem, não estão? Ok.
Orgés. Sim, estamos. É que isto falar para um computador e não ver ninguém, às vezes podemos correr o risco de falar para o boneco. Não, senão eu aviso. Há algumas oscilações no som, mas deve ser aí algum problema com o seu microfone ou com a rede, mas ouve-se bem. Ok, muito bem. Orgés. Orgés na Covilhã. O que é que se conhece? É um sítio também capital, um distrito administrativo de Maquívitas. Conhece uma coisa também muito interessante e muito importante que merecia mais estudo. Eu tive a oportunidade de escavar, de fazer umas sondagens arqueológicas em 2001 ou 2002 neste local e depois não continuaram. É um sítio que está um bocadinho perdido, enfim, que merecia outro tratamento. O que é que nós encontramos em Orgés que revela a centralidade deste local na Serra da Estrela, na área do Geoparque? Encontramos as ruínas de um fabuloso templo romano que se encontram aqui, que vocês podem ver aqui nestas fotografias, e que se encontra em plena Serra da Estrela, encontra-se aqui. Numa localização muito sui generis, nada habitual. Para nós que escavámos o local, nós achamos que os romanos construíram um templo clássico neste local por uma razão, é que este local, em plena serra, era já um espaço sagrado, um anterior espaço de culto, e que foi apropriado em época romana, construindo também lá um outro espaço de culto. Poderia dizer mais alguma coisa sobre o assunto, mas depois, enfim, perco muito tempo e temos aqui mais uma viagem para fazer. Olhem, o Templo de Orgés situa-se aqui. Este sítio é um daqueles sítios que poderia e deveria ter aproveitamento turístico ou educativo. É um daqueles locais que também encerra uma história que deve ser contada. Ou seja, a partir deste local pode-se contar a história desta zona da Serra da Estrela há 2000 anos. Orgés, o templo, o chamado Templo de Nossa Senhora das Cabeças, porque ao lado há uma capela chamada Nossa Senhora das Cabeças, não é? Faz-nos crer que a Nossa Senhora das Cabeças tem a ver com cabeças de divindades ou de imperadores que em época medieval por ali ainda andavam e que deram o nome à Nossa Senhora. Orgés anda associado a um outro sítio que é este aqui embaixo, a Nossa Senhora das Luzes, que seria, se quiserem, aqui era o espaço religioso e aqui o espaço habitacional dessa capital de Quívitas. Também existem vestígios que mostram a importância do local, mas avançando. Estas são as ruínas do templo, que não está posto a descoberto, apenas uma pequena parte da base do templo, não é? O templo propriamente dito já lá não está. Mas nós, num trabalho conjunto, procuramos reconstituir esse templo. E esse templo seria assim. Seria um templo que cumpria a função ideológica destes edifícios públicos, destes principais edifícios públicos que marcavam as paisagens do Império, ou seja, representavam ideologicamente o Império e o Imperador nestes lugares. E, portanto, teriam que transmitir a ideia de força e solidez e de monumentalidade. E este templo era visto à distância de todo o lado, de todo o território da Quívitas. E, ao mesmo tempo, quem estava neste templo, ou seja, quem estava neste lugar da serra, via boa parte da Cova da Beira. Portanto, tinha aqui uma cenografia muito interessante. E pelo facto de se ver boa parte da Cova da Beira, estas duas fotografias panorâmicas eu tirei-as de lá, nós podemos contar uma parte da história desta região, nesta vertente oriental da Serra da Estrela, voltada também à Cova da Beira, a partir deste templo, porque se vê em outros lugares ocupados neste templo. Eu costumo dizer que todas as paisagens têm leituras históricas. Não tem apenas leitura geográfica ou geológica, tem leituras históricas, mas para isso também é preciso conhecer bem o território. Não é? E cada um destes pontos que eu assinalo aqui tem uma história para contar. Não é? Foi ocupado no passado. Destaco dois, Sentoncelas e Fráguas. Dois sítios fantásticos. Cada um deles também encerra uma história específica muito interessante. Sentoncelas, muitos de vocês conhecem, ou a totalidade, é um sítio também que agora está a ser intervencionado para ser compreendido por todos, ou melhor, compreendido por todos. É um sítio que tem uma interpretação difícil, mas enfim, não vou perder-me nessa interpretação. Se no final quiserem colocar alguma dúvida, também poderão colocar, se houver tempo para isso, mas ficava à entrada da Serra da Estrela. De alguma forma, este local está relacionado com a passagem de uma via, que vinha de Mérida, capital da Lusitânia, passava pela Ponte de Alcântara, no Tejo, passava por Idanha à Velha, um sítio que eu atualmente trabalho, estudo, investigo, e depois cruzava aqui a Cova da Beira em Sentoncelas e depois subia à Estrela para passar para o outro lado, em direção a Viseu e depois aos territórios do Douro.
Portanto, é um sítio que anda muito associado à passagem da via. Um sítio fantástico, às portas da Estrela. Já vamos falar das vias mais adiante. Depois o Cabeço das Fráguas. Cabeço das Fráguas é também um sítio único. Fica hoje vê-se muito bem da Serra da Estrela. Aliás, a Serra da Estrela vê-se também muito bem do Cabeço das Fragas. Temos fotografias fantásticas da Serra tirada do Cabeço das Fragas. Agora, o Cabeço das Fragas é um sítio conhecido, eu diria, mundialmente ou internacionalmente pela relevância que tem. Porquê? Alguns saberão, outros não saberão. Porquê? Porque no topo deste Cabeço das Fráguas, que hoje é fronteira entre os concelhos da Guarda e do Sabugal, o Cabeço das Fráguas foi um sítio ocupado na época pré-romana, lá está, pode andar associado aos lusitanos, foi abandonado em época romana, no século I, há 2000 anos, mas não foi totalmente abandonado. Continuou-se a frequentar o topo desse cabeço, esse elevado cabeço, e continua a fazer-se o acesso pela via do sagrado, porque o espaço continua, à época romana, a ser um espaço sagrado, já não um espaço habitacional, um espaço sagrado. O que é que lá vamos encontrar no cimo? Esta inscrição romana, com caracteres latinos, gravada com caracteres latinos, com aquelas letras que nós hoje utilizamos, mas com uma particularidade, e é única, igual a esta, há mais 3 ou 4. Reproduz a dita língua lusitana. E as divindades que lá são mencionadas, porque isto é uma inscrição de natureza religiosa, no fundo documentam um sacrifício de animais que são oferecidos às divindades. As divindades que são documentadas são de natureza pré-romana, não são as divindades novas vindas de Roma. Ou seja, no fundo, esta inscrição documenta o encontro de 2 mundos, o mundo romano e o mundo pré-romano. E também documenta outra coisa, e documenta várias coisas, mas destaco uma, é que em plena época romana, em pleno século I depois de Cristo, ainda se continuava a falar o dito lusitano, porque a língua que lá está, como eu disse, não é o latim, mas é a dita língua lusitana. É um sítio muito, muito interessante. E que tem uma ligação, reparem, é um sítio sagrado, um espaço de memória, e tem uma ligação visual muito forte com a Serra da Estrela. E da Serra da Estrela, de muitos lugares da Serra da Estrela, vê-se muito bem o Cabeço das Fragas. Agora, se não soubermos da presença do Cabeço das Fragas, nunca o podemos assinalar na paisagem, nem podemos contar a história que ele encerra. Esta é a inscrição. Uma foto tirada à noite, porque durante o dia é muito difícil ver o que lá está. Agora, avançando e indo já para a parte final da minha apresentação. Claro que para além destas cidades... desculpem, dentro do território, não era bem isto que eu queria dizer, dentro do território de Orjais depois havia, tal como hoje, pequenas quintas, ou quintas mais ou menos grandes. Ou seja, eu diria que o povoamento rural, tal como hoje o conhecemos, também começou neste tempo. O território repartiu-se por pequenas quintas. Eu tive a oportunidade de escavar a chamada Quinta Romana de Terlamonte, na Covilhã, que documenta precisamente uma residência de campo, uma quinta, uma verdadeira quinta com 2000 anos, onde uma família vivia e cultivava o campo em redor e que também teria as suas cabeças de gado. Aliás, há um registro arqueológico que o documenta claramente. Eram moradas simples, muito simples, de muros de alvenaria, sem utilização de grande aparato construtivo. E a dada altura, por exemplo, durante as escavações nós encontramos muita coisa, mas uma das coisas que encontramos foram pesos de tear que documentam a atividade de fiação de lã, não é? Eu diria que a prática do pastoreio, a criação de gado, a criação de ovelhas, acaba por estar documentada indiretamente na Serra da Estrela através destes achados. Avançando. E agora para Bobadela, o último distrito administrativo romano, Bobadela. Bobadela coincide com a aldeia, a atual aldeia de Oliveira do Hospital. Nós não sabemos o nome de Bobadela em época romana, sabemos apenas que havia pessoas que a apelidavam de Splendidíssima Civitas, de esplêndida cidade, porque foi encontrada uma inscrição onde está isso gravado, mas não sabemos o nome da cidade, ainda não foi achado nada que nos identifique o nome da cidade. Há algumas hipóteses, mas não sabemos, ao contrário de outros lugares, como Conímbriga, que sabemos o nome da cidade. Bem, mas o que outrora foi cidade, hoje é uma aldeia do concelho de Oliveira do Hospital,
Nós, ultimamente, participámos, como o Emanuel disse no início, eu tive o gosto de participar na coordenação de um centro interpretativo na aldeia, que conta a história da cidade. Estes espaços são muito importantes, acho eu, esses centros interpretativos, quando são bem pensados e bem construídos, com uma equipa devidamente qualificada, acho que cumprem perfeitamente a sua função como espaços educativos e espaços turísticos de chamar pessoas e de as manter no território durante algum tempo. E, portanto, nesse centro interpretativo contamos a história desta aldeia outrora cidade, não é? Não sei se algum de vocês já visitou, mas convido-vos a visitar Bobadela, até também pelo facto de se ter lá construído mais ou menos ao mesmo tempo o Museu do Azeite, que eu também tive o gosto de participar. Claro que desenvolvemos depois todo um conjunto de recursos que permitia contar essa boa história sobre a cidade antiga, nomeadamente esta ilustração que procura revelar como seria a cidade em época romana, hoje a aldeia. Aqui tem uma imagem de drone da aldeia, da praça central da aldeia, que corresponde à praça principal da antiga cidade. É muito curioso que estas centralidades urbanas, por vezes permanecem, neste caso permaneceram durante 2 milénios, sem que por vezes as pessoas percebam essas permanências. Não é? A praça central, onde está a igreja, a matriz de Bobadela, corresponde à área do principal espaço público da cidade romana, que era o Fórum. Eu tenho aqui desenhado a tracejado. E esta é a representação do que seria esse espaço público, o principal espaço público da cidade romana, não é? Onde se concentravam, no fundo, as funções administrativas e religiosas da cidade, e também judiciais. Era como se, em torno de uma praça atual, se encontrasse a Câmara Municipal, o Tribunal e a principal igreja. Esta era a concepção do espaço público, do principal espaço público das cidades romanas. Bobadela também é conhecida pelo seu anfiteatro, mas antes disso... eu assinalo aqui a porta de entrada do Fórum para dizer que aquilo que está na aldeia, que é o arco, miraculosamente o arco romano de Bobadela que sobreviveu ao tempo, a 2000 anos, correspondia à porta de entrada no Fórum. Temos aqui imagens do arco e depois temos aqui o arco. 2000 anos de história que encerra. Bobadela também é muito interessante e muito importante porque conserva no Portugal romano o único anfiteatro totalmente posto a descoberto e que hoje é um espaço que tem outras atividades de natureza lúdica, não é? E que alguns de vocês também conhecem. E que no centro interpretativo se procura mostrar qual era a sua função, no fundo, o que é que tinha aqui a lugar. Combates de gladiadores, combates de homens e feras, de feras contra feras, de animais exóticos, de animais que não eram conhecidos e que passavam a ser conhecidos porque vinham do norte de África de então, que também fazia parte do Império Romano, sei lá, leões, etc. E, portanto, isso eram espetáculos muito romanos que cativaram as gentes, não é? E que eram muito procurados nesse tempo. É um pequeno anfiteatro, não tem nada a ver com o Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma teria uma capacidade em torno dos 50 mil espectadores e este tem uma capacidade em torno de nós calculámos, fizemos os cálculos, portanto receberia para aí 1000 espectadores e com bancadas em madeira. E depois pelas ruas de Bobadela encontram-se vestígios desse passado, não é? E são esses vestígios que precisam de ser interpretados para serem também devidamente valorizados. E, portanto, ou seja, é preciso interpretar-los e difundir esse conhecimento, divulgar esse conhecimento. Por exemplo, na Igreja Matriz, encontra-se essa inscrição a Neptuno. Em São Pedro de Lourosa, que é uma igreja magnífica do Conselho de Oliveira do Hospital, encontra-se esta inscrição consagrada a Júpiter. Já muito erudida, já muito partida, e perguntam porquê Júpiter, porque o nome da divindade, esta sim vem de Roma, é um novo deus, encontra-se gravado aqui, mas em sigla, I-O-M, significa Júpiter Ótimos Máximos. Reparem, se nós não soubermos isso, mais facilmente pedras como esta são destruídas, porque não percebemos a importância que elas possam ter para contar também histórias, não é? E porque encerram a história local. Ou temos esta outra inscrição, que também será de Bobadela, mas está no concelho vizinho de Tábua, na Póvoa de Midões, que é consagrada a Vitória, por um ilustre chamado Caio Cântios Modestinos, que deveria ser uma personagem muito rica, não é? que financiava a obra pública à sua custa.
e que deveria andar associada à exploração de ouro. Já lá vamos, rapidamente. Pronto, e finalmente, relativamente à Bobadela, é aquela ideia das paisagens que têm leitura histórica, não é? As paisagens com leitura histórica. Esta é uma imagem drone que eu acabei por comentar, mas mais para fins didáticos, assinalando várias coisas, mas, enfim, chama a atenção para o facto de depois estas cidades serem ligadas por estradas. E nós sabemos que uma das estradas que partia de Bobadela em direção à Serra da Estrela, cruzando a Serra da Estrela, galgando a Serra da Estrela para o lado oriental, em direção a Idanha e em direção também a Orjais, passaria a Serra da Estrela, onde era mais fácil passar, nas Pedras Lavradas. Não é? É um sítio de passagem. Pronto, como eu vos disse, e alguns de vocês provavelmente conhecem, em Bobadela foi construído um centro interpretativo, que está aqui ao fundo. A autarquia em boa hora teve esta iniciativa e apostou na qualidade da intervenção, e hoje quem vai a Bobadela já não vagueia pelas ruas da aldeia sem perceber muito bem o que é que está a ver. O centro interpretativo explica a aldeia, conta, lá está, conta uma boa história, mas uma boa história é uma história cientificamente bem fundamentada, atualizada e acessível, com uma linguagem suficientemente acessível para chegar a todos ou a quase todos. E também aos turistas e a outros que vêm de outros países, porque também tivemos a preocupação de traduzir para inglês e de fazer boas traduções. Pronto, são imagens do Centro Interpretativo Bobadela, aqui são imagens que passa logo no LCD que está à entrada, porque procurámos também associar a população da própria aldeia à investigação que foi feita no local e que permitiu pôr a descoberto tudo aquilo que hoje se vê, não é? Isto acaba por, quando as pessoas entram, reconhecem nestas fotografias o primo, o avô, o pai e identificam-se com os trabalhos e, portanto, acaba por ser motivo de orgulho, não é? E ainda bem. Estes projetos não podem ser feitos à revelia das populações, devem ser feitos com as populações, porque estão a contar a história dessas populações. E depois este é o interior do centro interpretativo, onde contamos a história do local. Fizemos também um filme que é projetado no Centro Interpretativo Bobadela e que acabou por ganhar vida própria, porque há 3 ou 4 anos, quando foi exibido pela primeira vez, participou nos circuitos mundiais do cinema documental e, enfim, ganham vida própria e projetaram também internacionalmente o próprio nome de Bobadela e do território da própria Serra da Estrela, porque eu esqueci-me de dizer uma coisa, é que no Centro Interpretativo de Bobadela não se conta apenas a história da cidade, mas também do seu território. O seu território também é aquela parte da Serra da Estrela, não é? E que se prolonga, que se estende até ao Val do Alva. Não é? E por outro lado, também é um local que foi concebido para constituir ponto de partida para a descoberta de outros lugares com interesse patrimonial no Concelho de Oliveira do Hospital, mesmo sendo de outras épocas. Não é? Ora bem, acho que o filme acabou por resultar bem, porque comunica ciência, divulga cientificamente a história do local de forma acessível e deixem-me partilhar aqui um testemunho que tenho, que me tocou na altura, quando a dada altura se projetou pela primeira ou segunda vez o filme no centro interpretativo, onde estava sobretudo população local, população da aldeia, idosa, aplaudiram no fim. É um filme curto, 16 a 17 minutos, aplaudiram no fim e ficaram visivelmente contentes em ver a história da sua terra retratada neste filme. E recordo-me perfeitamente de um casal de idosos, do senhor me agarrar no braço e dizer: oh, Sr. Professor, eu sabia que a história da minha terra era muito importante, mas não sabia que era tão importante. E isto diz muito. Isto também mostra o que é que não andamos a fazer. Mas isso são outras conversas. Finalmente, Museu do Azeite, também Oliveira do Hospital. Museu do Azeite também é o equipamento. De facto, Bobadela acaba por ser um case study, um caso de estudo, porque é uma pequena aldeia que no espaço de um ano tem 2 equipamentos culturais e educativos de excelência, não é? É muito interessante, que acabam por contribuir para dinamizar localmente aquele local e aquele território. Claro que passamos por este ano fatídico, mas enfim. Eu sei que estavam a ter muitas visitas mesmo, mas o Museu do Azeite também. O Museu do Azeite, porque é que eu trago aqui o Museu do Azeite? Também tive a oportunidade de participar na concepção e na produção de conteúdos, mas também retrata este tempo, e a Serra da Estrela há 2000 anos. A Serra da Estrela há 2000 anos é também uma paisagem nova,
sob o ponto de vista da sua cobertura arbustiva e arbórea. Desde logo introduziram-se novos cultivos. O azeite, a oliveira cultivada, que dá o azeite, a oliveira cultivada é um novo cultivo que é introduzido, ou melhor, que se generaliza em época romana, tal como a vinha, ou o castanheiro, que também se difunde em época romana. E nós encontramos vestígios dos primeiros lagares neste território, em torno da Serra da Estrela, não é? Olhem isto aqui, quantas coisas destas escavadas na rocha, estes tanques, às vezes com umas pias e com os canais, nós não encontramos nas encostas da Serra da Estrela, sobretudo nas zonas mais baixas, e não sabemos exatamente o que é. Isto é aquilo que os romanos chamariam de calcatorium, é um lugar onde se pisava a uva, e que documenta, no fundo, são os primeiros lagares, e documenta a primeira produção de vinho próprio. O meu colega Zé Luís Madeira reconstituiu em desenho o modo como isto funcionava, de uma forma muito rudimentar, mas eficaz, não é? E que documenta estes primeiros cultivos. Pronto, estas legendas alargadas que eu tenho aqui acabam por dizer o que acabei de dizer, ou seja, há cerca de 2000 anos, nas zonas de serra, por entre as penedias e as pastagens dos rebanhos, multiplicavam-se os castanheiros, que se generalizam, e nas zonas baixas mais abrigadas surge, como novidade, a vinha e a oliveira cultivada, e portanto difunde-se o modo de fazer vinho e azeite. E eu chamo também a atenção para umas análises polínicas que foram feitas nas barragens, nas lagoas da Serra da Estrela, e que também documentam a cobertura arbórea e arbustiva deste tempo, não é? Por exemplo, nessas colunas polínicas, feitas por colegas holandeses, percebe-se que esse é o tempo em que surgem as terras com sulcos de arado, em que se lavram as terras, não é? E em que se desbravam matos. E, portanto, as colunas polínicas acabam por documentar precisamente isso. Surgem mais pastos, surgem mais terras de cultivos, provavelmente os rebanhos também se multiplicam, provavelmente o nosso melhor queijo do mundo, da Serra da Estrela, tem origem nesse tempo. E, de facto, estes estudos polínicos efetuados no Charco da Candeeira revelam, como eu digo aí, parece revelar uma aceleração da desflorestação a partir do século I a.C., e também revelam uma quebra súbita das taxas de frequência de pinheiro. E observa-se um acréscimo dos valores do castanheiro e também de algumas espécies forrageiras, como o álamo e o freixo, o que revela esta alteração das paisagens rurais, não é, neste tempo. E, no fundo, eu diria que as paisagens rurais nesse tempo começam a configurar-se tal como hoje as conhecemos. A última nota. Um recurso importante e que também não tem sido, quanto a mim, devidamente valorizado e que também se associa à Serra da Estrela. A exploração do ouro nos aluviões dos rios. Em época romana foi muito importante. Eu diria que era a atividade económica mais importante, mais rentável, não é? Mas que estava sob o domínio do Estado, diretamente explorada pelo Estado. Claro que havia depois, como aquele personagem do Caio Cantos Modestinos, cuja riqueza provavelmente resultará da sua associação a essas explorações de ouro. Mas as explorações de ouro, em época romana, por exemplo, em rios como o Alva, foi extremamente importante. Estudos muito recentes, feitos por colegas espanhóis, mostram que o Val do Alva, o rio Alva, e também do Alvoco, bem encostado à Serra da Estrela, na zona do Geoparque, é uma das áreas mineiras auríferas de ouro em época romana mais importantes de toda a Península Ibérica. A esplêndida cidade que estava em Bobadela seria esplêndida porque a monumentalização que ela refletiria também resultava da riqueza e da capacidade económica dos notáveis locais em financiar a obra pública. O mesmo acontece com Coimbra, que também terá beneficiado destes recursos auríferos. E o que é que podemos ver destas áreas mineiras? Aquilo que popularmente se conhecem como conheiras. Isto é uma imagem de uma das conheiras no Concelho de Oliveira do Hospital, junto ao rio Alvoco. São aglomerações enormes de seixos do rio, que resultam da lavagem das areias do rio. Há muitas, imensas. Uma paisagem mineira com 2000 anos e que poderá também ser entendida como um recurso. Também tem uma história para contar, não é? Mas que não tem sido contada.
Olhem, esta fotografia que eu tirei depois daquele fatídico incêndio há 3 anos, não é? Mais ou menos, também no Conselho da Aldeia do Hospital, de Conheiras, mas a dada altura os seixos do rio foram aproveitados para fazer os muros das propriedades e as próprias casas rurais. E finalmente as estradas, agora muito rapidamente, as estradas também são uma imagem de marca do Império. Esta é uma imagem que eu irei apresentar brevemente no livro sobre a história da Guarda, mas o que é que eu diria sobre as estradas, para não me alongar mais, porque já passamos 1 hora. Conhecemos várias estradas que passavam a Serra da Estrela, e estas estradas romanas, construídas há 2000 anos, continuaram a ser percorridas nos séculos seguintes. Algumas como estradas de Santiago, outras como estradas que os pastores e os rebanhos e a prática da transumância utilizavam. E outras ainda são utilizadas hoje como caminhos, não é, de acesso a determinados locais. Outras desapareceram, não é, da memória, da história, daquilo que se pode observar. Até porque, reparem, as estradas romanas, ao contrário do que muitas vezes pensam, nem sempre eram lajeadas, nem sempre eram calçadas, nem sempre eram calçadas. Só se lajeava uma estrada quando era mesmo necessário, e o necessário era a zona de serra, porque se não se lajeasse, vinha uma enxurrada e o caminho de terra desaparecia. É por isso que nós na Serra da Estrela temos dos troços mais bem conservados de estradas romanas do país e mais extensos, que quanto a mim também não têm sido devidamente potenciados do ponto de vista turístico e educativo e sobretudo devidamente sinalizados para não serem destruídos, nem andarem lá motas, motocatro e coisas assim, porque não é propriamente pista para esse tipo de veículos. Acho que é um desrespeito total em relação à nossa memória e à nossa história. Mas isso é outra conversa. Ora bem, o que é que eu poderei dizer? Quais eram as estradas que cruzavam a Serra da Estrela? Olha, uma delas é aquela das Pedras Lavradas, que há bocado indiquei. A outra passava no concelho de Gouveia e, precisamente, olhem, olhando a serra, eu tirei esta fotografia do lado de Mangualde, olhando a serra, quer dizer, onde é que passava a estrada romana? Precisamente aqui, na zona mais baixa. Esta é a Serra de Santiago, para quem conhece, Santinha, Fogozinho, e a serra passava aqui, onde ela teria que passar, que era a zona mais baixa. E o que é que nós encontramos aqui? A Calçada dos Galhardos. A extensa Calçada dos Galhardos, fantástica Calçada dos Galhardos. Um troço belíssimo de calçada romana que terá continuado e sobreviveu ao tempo, a 2000 anos de história, cruzou o tempo e a história porque continua a ser útil e depois foi caminho de Santiago, enfim, encerra uma grande história. Ligava a capital da província da Lusitânia aos territórios do Douro, não é? E que depois, nós estamos a ver agora a serra do outro lado, do vale inicial do Mondego, temos aqui a Serra de Santiago, portanto ela depois viria em direção, bem, aqui viria em direção à Setace, que era um lugar de travessia do Mondego, mas também havia um outro ramo que se dirigia à Taberna, já lá vamos, Quinta da Taberna. Estas são as imagens da Calçada dos Galhardos, para quem não conhece, mas também temos em Oliveira do Hospital, por exemplo, calçadas em Avô, que são relacionadas com essa passagem das Pedras Lavradas. Urge identificar e proteger estes locais e valorizá-los também. Volto a dizer, sob o ponto de vista turístico e educativo, alguns já estão integrados também em rotas. Acho que todos deveriam estar, porque também é uma forma de os identificar para proteger. Mas às vezes não basta isso também. Muitas vezes eu vejo estas rotas criadas, mas são rotas que servem como rotas, mas não contam história nenhuma. Quando podiam contar história. Não é? Enfim, e associado a estas calçadas temos os miliários. Este em Passos da Serra, que foi encontrado exatamente no limite entre o atual concelho de Gouveia e Ceia. Aliás, o território da Guarda em época romana dos Transcodénia devia estender-se até precisamente essa zona. Provavelmente o limite concelhio atual é herdeiro desse limite romano com 2000 anos, mas enfim, poderíamos dizer mais alguma coisa sobre isso, mas não temos tempo. A Calçada dos Galhardos, que ele convida a visitar. Fogozinho, que é um sítio que encerra uma história também que ainda
precisa de ser trabalhada, por onde passaria a Estrada dos Galhares e depois se dirigia em direção a Viseu. Viseu que também, tal como a Guarda, é cidade há 2000 anos e uma cidade muito importante. A ancestralidade do Viseu, de Fogozinho está também ainda por, enfim, é um sítio para mim enigmático. Acho que ainda falta encontrar aquilo que pode ser encontrado e que vai ser encontrado um dia mais tarde. E este é o Val da Setace, onde está a Senhora da Setace, que era sítio de passagem de Mondego, em época romana. E depois em época medieval, aliás, a Setace foi povoação, se não me engano, até o século XIV, com igreja, com moradores. Hoje é uma pequena quinta, um casal, não é? Que está, aliás, em vias de abandono, infelizmente, como muitos outros da Serra. Enfim. A Setace. Esta fotografia é do Manuel Ferreira, belíssimo fotógrafo, cujo trabalho admiro e muito conhecedor da Serra, mas por aqui não é por acaso que esta igrejinha está neste local, não é? Está porque se apropria de um local, de um espaço de memória com uma ancestralidade muito marcante. Não é? A Setace é um sítio muito interessante. E nós, em plena serra, não temos sítios como a ocupação antiga, muito recuada, assim, muito, não são muitos, são relativamente poucos. Barrelas. Este é o miliário de Barrelas, foi encontrado próximo de Barrelas, em Famalicão da Serra, já no Conselho da Guarda. Era também aqueles marcos que colocavam lá da estrada para assinalar as distâncias em relação à cidade mais próxima. Barrelas também foi um castro, foi um povoado, provavelmente da Idade do Ferro, ou seja, desse dito templo lusitano, que continua a ser ocupado em época romana e que continua a ser povoação também até ao século XIV. Hoje é um sítio abandonado, cheio de vegetação, não diz nada a ninguém, né? Mas diz muito e pode dizer muito, desde que seja tratado para dizer muito e para ajudar a contar a história. Uma das estradas, a estrada que vinha de Idanha à Velha, passava por Sentoncelas e que depois cruzava a serra, passava exatamente em Barrelas. E depois dirigia-se aonde? À Taberna, que é um geossítio, mas também é um sítio arqueológico. A Taberna, em documentação medieval, a Quinta da Taberna, junto ao Mondego, vem designada no primeiro foral, no foral mais antigo da Guarda, de 1199, a Taberna vem designada como a albergaria do Mondego. A Taberna sempre foi taberna, sempre foi albergaria, e essa albergaria já era um local de pernoite ou de paragem já desde a época romana, não é? Depois da difícil travessia do Mondego. Aliás, nesse primeiro foral e foral mais antigo da Guarda, 1199, é dito que a Carreira Velha, ou seja, a estrada romana, servia de limite ao concelho. É identificada indiretamente e diretamente sabemos da sua passagem. Enfim, isso também é uma história interessante que pode ser contada, mas que estou aqui apenas a resumir de forma muito resumida. Esta estrada depois passava aonde? Eu recorro outra vez a uma fotografia do Manuel Ferreira, fantástica fotografia, dirigia-se depois aos Prados. E a Penha dos Prados também é um geossítio, mas também é um sítio que, sob o ponto de vista arqueológico, diz muito, não é? Era uma das zonas de passagem também das vias romanas. Esta aqui depois dirigia-se a Fornos, à zona de Fornos, e depois também para Viseu. Aliás, Fornos, o município de Fornos está a construir agora a conceber um centro interpretativo que procura também contar a história do local, que me parece que vai claramente no caminho certo, não é? Estes espaços fazem falta. Esta estrada que percorria a serra, havia uma outra que depois se dirigia à Póvoa de Mileu, nomeadamente vinda deste local, da Penha dos Prados. E depois, ou seja, esta estrada depois ia em direção à aldeia Viçosa, descia ao Porto da Carne e subia por Cavadode em direção à Póvoa de Mileu. E em Cavadode, ou na área desta freguesia, perto do Tintinolho, do Castro do Tintinolho, nós encontramos também restos muito bem conservados de uma outra estrada, em plena serra. Faz parte também de um trajeto, de uma rota. O Tintinolho é um sítio muito interessante, que já vem referido na Expedição Científica à Serra da Estrela, mas eu vou passar porque a ocupação romana dela é incipiente, é este sítio aqui. Enfim, poderíamos falar também um bocadinho, mas o tempo já vai avançado, mas é um sítio muito interessante porque anda sobretudo associado ao tempo seguinte.
É um sítio em plena serra, mas associado ao tempo seguinte, à época suevo-visigótica, e concretamente visigótica. Encontrou-se aqui, e está no Museu da Guarda, esta belíssima moeda visigótica do século VII, uma moeda em ouro muito rara, encontrou-se no Tintim de Molho. Últimas paragens, plena serra. Em plena serra o que é que se conhece? Conhece-se pouco, mas há alguns sítios que mereciam um estudo. O Castelo Reigoso, em Fogozinho. É este cabeça aqui. Já é referido na expedição científica à Serra da Estrela. É um sítio também que ainda estamos sem saber muito bem ao que corresponde, mas é muito interessante. Olhem, um bocadinho por toda a serra encontram-se estas marcas já da época medieval, mas que quando são ligadas em rede e associadas a outros vestígios ganham significado e acabam por documentar um outro tempo que no fundo está na origem destes casais medievais, destes casais tradicionais atuais, cuja construção muitos deles recuarão à Idade Média, não é? E que infelizmente muitos deles estão a desaparecer, como sabemos. E não se faz aquilo que se devia fazer. O Casal das Pias, o chamado Casal das Pias, também Fogozinho, tem estas sepulturas escavadas da rocha associadas, ou seja, acaba por revelar que aquele casal que lá está, a origem dele será medieval, porque tem estas sepulturas de época medieval. São sepulturas que nós, enfim, genericamente podemos datar da época de Reconquista, século XI, XII, X, eventualmente mais recuado. Encontram-se em plena Serra da Estrela. Mas quem olha para elas assim não sabe o que é que está a ver, nem sabe o significado que encerra. E, enfim, acabamos esta viagem com uma citação aqui de um livro que li recentemente. E a serra acaba por... A serra, sob o ponto de vista geomorfológico, geológico, como serra em si, deslumbra-nos a todos, não é? Mas a serra também encerra uma história recuada, que, quanto a mim, ainda está por contar. Ela tem sido contada, mas tem sido contada de forma parcelar, não é? Eu, quando digo de forma integrada, é olhar para a serra como entidade una e não contando a história de concelho a concelho, não é? Até porque a história de concelho a concelho, por vezes, a história de um concelho ganha sentido quando se conhece bem a história do outro concelho. E, portanto, a história da serra, nestes períodos mais recuados, essa visão integrada, de alguma forma, ainda está por contar nesta perspectiva de ser contada ao público em geral. É? Nesta perspectiva de divulgação científica. Pronto, e era isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham acompanhado e que me tenham ouvido bem. Sim, muito obrigado, professor Pedro. Muito obrigado. Foi excelente, uma viagem no tempo e que demonstra, se calhar, o quão ainda está por estudar na Serra da Estrela para compreendermos, como dizia no final, de forma integrada e holística, aquilo que foi a ocupação e muitos destes vestígios da ocupação humana na Serra da Estrela. Nós já temos aqui uma questão que gostaria de lhe colocar, se permitir, sim. Do João Tomás, que fala que pergunta que a toponímia da Serra da Estrela tem menções que sugerem a ocupação romana, como é o caso de Campo Romão. É assim? Existem vestígios nesse local desse facto? E ainda pergunta, refere mais que existem referências ao endovélico na Serra da Estrela, a par das divindades pré-romanas que citou. São estas duas questões. Ok. Relativamente ao endovélico, não. Que eu saiba, não. Não sei que haja alguma coisa que tenha sido descoberta que eu não conheça, mas não. O endovélico é uma divindade pré-romana, continua a ser divindade ocultuada em época romana, mas é típica do Nordeste alentejano. Tem ali o seu centro em Landroal, no Landroal. O que há é outras divindades com nomes como Trebaruna, enfim, por aí, de raiz pré-romana.
e continuaram a ser divindades à época romana. São os tais velhos deuses que se juntam aos novos deuses que vêm de Roma. Quanto ao Campo Romão, o Campo Romão é um sítio interessante. O Campo Romão é assinalado por vários autores, alguns até o identificam como sendo o acampamento romano, um acampamento militar romano. Eu já percorri o Campo Romão, não encontrei nada à superfície que me levasse a crer que teve ocupação romana, mas eu também sei que os acampamentos militares romanos são praticamente invisíveis à superfície, não é? E portanto é um daqueles sítios que, enfim, que outro tipo de abordagem com outro tipo de tecnologia, nomeadamente com o LIDAR, que é uma tecnologia que no fundo é uma cobertura aérea que se faz, que detecta microrrelevos, e os microrrelevos podem ser detectados, neste caso são os taludes defensivos dos acampamentos romanos, pode identificá-lo como tal. Mas é um sítio muito interessante, tem uma localização muito interessante, fica perto da pousada de São Lourenço, em plena Serra da Estrela. É um sítio que eu visitei já há alguns anos, há muitos anos a primeira vez, há alguns anos uma segunda vez, mas que gostaria de voltar a visitar. Penso que já é Conselho de Manteigas, se não me engano. Obrigado. Muito bem. Consegue-me ouvir? Mais perguntas? Sim. Sim. Temos aqui uma pergunta que aqui no bate-papo, que pergunta se estão previstos mais estudos em Orjais, por exemplo. Se aquilo que nos mostrou, se ainda estão previstos mais estudos para além daquilo que nos mostrou, professor. Orjais é um sítio que merecia que continuasse a ser intervencionado numa perspectiva de pôr a descoberto o que lá existe e depois de haver a necessária divulgação científica dos resultados, não é? É um sítio que tem, eu diria, potencial também sob o ponto de vista turístico, não é? Agora, exato, que eu saiba não estão previstos, mas isso... eu fiz sondagens, na altura não continuaram porque não houve apoios para continuar, mas o que eu poderei dizer é que eu saiba não estão previstos, mas era bom que estivessem e que se concretizassem, até podem estar previstos, não é? Mas é um daqueles sítios que merece uma intervenção. Na altura eu fiz a intervenção com o apoio da Região de Turismo da Serra da Estrela, na altura, mas enfim, aqui o município tem um papel importante em desenvolver também trabalhos no local. Tem ali um recurso que acho que tem o potencial necessário para ser trabalhado. Estamos a falar de um templo romano raríssimo, não existe noutros concelhos, na área da Serra, e eventualmente associado a uma capital distrito. E como eu disse, do Templo de Orjais observa-se uma paisagem, observa-se o rebordo do Planalto do Guarda-Sabugal, observa-se a Cova da Beira, observa-se a Gardunha, ou seja, observa-se aquela paisagem, uma paisagem que tem uma leitura histórica. Eu diria que de Orjais, eu até já escrevi sobre o assunto, de Orjais pode ser contada não apenas a história do local, mas a história daquela região, há 2000 anos. Agora, haja vontade política também para promover trabalhos no local direcionados neste sentido, na minha perspectiva. Exato. Temos aqui também outra questão, professor. Gostaria de saber onde se encontra hoje o miliário que foi descoberto junto a Passos da Serra, no limite entre os concelhos que o professor referiu durante a sua apresentação. Esse miliário encontra-se numa casa particular que é turismo rural, é a Casa Grande. Casa Grande. Há aqui uma pergunta muito interessante, mais holística, mas muito interessante, que é como é que nós podemos, o que é que se pode fazer para proteger estes sítios arqueológicos? É saber que existem, é identificá-los. É aquilo que eu disse logo no início, só se protege aquilo que se conhece. É desde logo identificá-los, saber que existem. Há outros que não... haverá outros sítios na Serra da Estrela, atenção, haverá outros sítios na Serra da Estrela que nós não sabemos que existem porque não estão identificados. Ou seja, também ainda há trabalho de campo a este nível a fazer na Serra da Estrela. Agora, aqui as autarquias, e se quiserem também o Geoparque ou a Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela, ou enfim, estas entidades que também têm particulares responsabilidades na salvaguarda do património e das memórias históricas, têm um papel importante, não é?
Eu acho que uma das melhores formas de preservar todo este património é que ele seja conhecido desde logo nas escolas. Exatamente. Não sei se alguns dos que me ouvem podem fazer parte daquela geração que aprenderam nas escolas a reciclar o lixo, etc., e ensinaram os pais a fazê-lo. E as escolas podem ter aqui um papel importante de serem os miúdos nas escolas também a formarem-se com a noção clara de que estas pedras não são apenas pedras, pertencem ao passado, mas podem ajudar, isto não é retórica, objetivamente a construir o presente e o futuro. São os tais fatores diferenciadores, passam muito por estas paisagens históricas e culturais e por aquilo que distingue estes territórios, que também é a sua história. Claro que sim. Mas se calhar selecionava aqui mais duas questões, professor, se me permite também. Sim, estejam à vontade. Há aqui uma pergunta que gostaria de lhe perguntar se sabe, ou gostaria de, no fundo, quem nos está a ouvir gostaria de saber se existe património arqueológico no concelho de Ceia e que de facto esteja a ser neste momento efetuado estudos, neste momento por parte de arqueólogos. Sim, há património arqueológico importante em todos os concelhos da área da Serra da Estrela. Alguns concelhos têm arqueólogo nos seus quadros, não sei se todos têm, mas vários concelhos têm arqueólogos nos seus quadros e, portanto, esses arqueólogos municipais também desempenham aqui um papel muito importante. Mas Ceia não é, Ceia não é exceção, Ceia também tem um património arqueológico importante. Há concelhos que a este nível estão mais desenvolvidos ao nível do conhecimento daquilo que têm, porque desde logo que têm arqueólogo nos seus quadros, há outros que poderão estar mais atrás. Também por isso mesmo, porque não têm gabinete de arqueologia ou um técnico de arqueologia nos seus quadros que não faz esse trabalho de campo de identificação e de recolha dos vestígios. Não é? Agora, eu chamo a atenção para essa ideia de que muitas vezes esta visão integrada ajuda a perceber melhor o território, não é? Quando parcelamos concelho a concelho é tudo muito local, não é? E quando temos uma tal visão como acontece com a conjunta, geologia, por exemplo. Claro, como é óbvio, e nós a este nível não podemos olhar para a Serra da Estrela como uma coisa compartimentada, em que partimos para a descoberta do território e paramos aqui porque aqui já entramos no concelho de Ceia ou no concelho de Covilhã. Nem mais. A Rita Saraiva coloca-nos também aqui uma questão que, aliás, diz ela que defendeu no trabalho de mestrado, a localização a meia encosta de um conjunto de povoados durante o período proto-história, depois romanizados, privilegiou a ocupação para controlo e vigilância dos territórios. E pergunta-se, é uma pergunta, se de facto é assim mesmo. Portanto, a localização a meia encosta de um conjunto de povoados durante o período da proto-história, depois romanizados, privilegiou ou terá privilegiado a ocupação para o controle e vigilância dos territórios. Sim, porque esse tipo de ocupação, estamos a falar de coisas que, sei lá, com 2.200 anos, 2.500 anos, ou pelo menos até a época romana, até há 2.000 anos atrás, aqui, os que conhecemos, olhem, por exemplo, o Castro de São Romão em Ceia, o Castro Velho em Gouveia, Barrelas em Famalicão da Serra, na Guarda, todos Orjais, o Templo de Orjais está ao lado também de um povoado anterior. Tudo isso são povoados a meia encosta. A meia encosta da serra, ou seja, nós em plena serra propriamente dita, no interior da serra, nós não temos povoados desse tempo. Nem desse tempo, nem do seguinte. A única coisa que nós temos é, por exemplo, a taberna, a Cesace, que eram lugares eram estalagens viárias de passagem, de paragem, não é? E de passagem do rio, neste caso. O povoamento antigo aquilo que conhecemos está nas encostas da serra a meia altura. Ou seja, já voltado às áreas mais baixas, às planuras, mas alguns deles estão em plena Serra da Estrela, sim. Mais questões. Perguntas. Exatamente. Aqui há uma pergunta que remete para a sua apresentação também, professor, que pergunta qual era a finalidade das pedras que estavam numa imagem inicial com uma moeda a fazer escala. Era um molde de agulhas. Isso é um pequeno molde em xisto que existe em Gouveia, que está depositado em Gouveia, à guarda da Câmara do município.
da Câmara Municipal e foi encontrado em Fogozinho, no Campo Redondo. Ou seja, no fundo aquilo tem em negativo um conjunto de um entalhe que permitia deitar provavelmente bronze, metal líquido, não é? E depois aquilo funcionava como molde. Mas é uma coisa que data de um período pré-romano, ou seja, desse tipo de templo lusitano que a gente não sabe muito bem caracterizar pela ausência de vestígios. Mas esse é dos poucos vestígios e muito singular, muito sui generis que existe na área da Serra da Estrela, e neste caso no concelho de Gouveia. O que se associa também àqueles torques que foram, ou seja, aquelas braceletes, não é? Que os autores antigos dizem, os autores clássicos dizem que os lusitanos utilizavam, e o viriato, supostamente, torques em ouro que foram encontrados nessa zona, na zona Fogozinha, na zona das Fragas do Avento, mas também foram encontrados noutras zonas, no atual Concelho da Guarda. Eu também colocaria uma questão e depois aproveitaria também aqui a presença do professor Gonçalo Vieira, o coordenador científico do Estrela Geoparque, para também lhe pedir a palavra, mas colocava-lhe uma questão, professor Pedro, relativamente a Centuncelas que apresentou. Esta construção que na verdade não se sabe muito bem a origem, está associada a este período da ocupação romana? Sim, Centuncelas é uma construção. Vamos lá ver. É claramente uma construção. Sim, Centuncelas está bem datada. Centuncelas, aquele edifício foi construído por volta do ano 40, 50 depois de Cristo. Isso está bem datado. O que não é consensual é a interpretação que se faz do sítio, não é? Exato. Há quem até associe Centuncelas a uma estalagem viária. Há quem ache que é a residência de um proprietário rico que tinha ali a sua herdade, na sua quinta. Há quem considere que era a casa principal e de caráter público de uma povoação romana mais alargada, que estava não só ao lado da estrada, mas também estava relacionado com a exploração dos aluviões do Zezer que passam ali ao pé, não é? Que é uma área mineira atualmente, ou até há poucos anos atrás, cuja iniciatividade recua pelo menos à época romana. Ou seja, a datação é clara. Aí não há dúvidas. Foi objeto de escavação e a datação é romana, e século I, e meados do século I. E tem características de edifício, quanto a mim, mais público, propriamente privado. E que anda associado claramente à passagem de estrada também. O que os arqueólogos não se entendem é quanto à função, à interpretação, para que é que serviu, o que é que foi no passado. Neste momento, eu sei que o município de Belmonte está a intervencionar o local, ou vai intervencionar o local, no sentido de construir, num sentido interpretativo, se bem sei, que explique o sítio. Sim, agora, já agora, Emanuel, começa a haver neste território um conjunto de espaços deste tipo, interpretativos, que interpretam o território e os lugares de ocupação antiga deste território, que se saúda, mas que deveriam também ser entendidos em rede, não é? Ou seja, eu acho que tudo isto devia fazer parte de uma rede em que quem, por exemplo, imagina o futuro centro interpretativo de Bobadela, ou que vá o futuro centro interpretativo de Centuncelas, ou que vá a Centuncelas, saiba que em Bobadela há o que há, não é? Que em Fornos de Algotres também se está a construir um espaço do género, não é? Essa visão conjunto que defendeu várias vezes na sua apresentação, não é? Sim. Para terminar, e peço desculpa, mas para também não alargarmos muito mais que este tempo de 1h30 aproximadamente, eu também pedi algumas palavras ao professor Gonçalo Vieira, que está aqui connosco, para poder também participar um pouco aqui nesta reta final da conferência. Ora, é essa, Emanuel. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Pedro. Muito obrigado pela excelente apresentação, gostei muito de ouvir com muito interesse. Algumas coisas conhecia, outras são novidade, e fiquei bastante interessado e fico muito satisfeito por ver também que há aqui, de facto, uma série de ligações que podemos fazer entre a componente mais da geodiversidade e a componente arqueológica. Eu tinha uma questão que também como geógrafo me faz ficar ainda mais interessado. Não é? No âmbito do Geoparque,
nós temos estado a fazer um levantamento dos geossítios, de uma série de aspectos relacionados também com o turismo, em particular para ver como fomentar também esta interligação entre os diferentes elementos do território. E neste levantamento, naturalmente, temos também uma série de elementos arqueológicos levantados, mas há uma série de aspectos de que falaste, por exemplo, as estradas, toda esta componente. Existe uma cartografia disponível, georreferenciada destas estradas, do seu grau de conservação, porque para vermos as coisas de forma interligada e também para potenciar o território, não só os concelhos do Geoparque, mas também os concelhos limítrofes, não é? Era importante termos uma visão abrangente de toda esta componente, não só através de informação de natureza pontual, não é? Porque isso existe muita, às vezes é preciso andar um pouco à pesca, mas dessa informação, mas haver o Geoparque pode também servir para aglomerar este conhecimento e informação de natureza linear. Será que existe isto? Minha pergunta é esta, basicamente, não é? De forma, existir existe, mas é de forma avulsa, não é? Não integrada. Porque eu penso que todos os concelhos da área da Serra da Estrela terão as suas cartas de património, os seus inventários, não é? Uns mais completos e atualizados, outros menos. Mas não acaba por não existir, que eu saiba, enfim, um documento ou uma fonte, um ficheiro que agregue toda essa informação, mas que também a valida, não é? Porque também, isso é como tudo, também circula por aí muita informação que não tem razão de ser, não é? E, portanto, aqui também é preciso distinguir aquilo que a ciência valida, a investigação arqueológica e histórica valida, de outras propostas que por vezes não têm fundamento algum. Mas esse trabalho de compilação no sentido de agregar informação dos diferentes concelhos, isso de forma atualizada, que eu saiba, não está feito, não é? No fundo, este último livro do professor Jorge Dalacão é um excelente livro de divulgação, mas que continua em grande medida atual, mas enfim, isto foi editado em 1993, portanto já vai fazer 30 anos, não é? Desde então já se atualizou o conhecimento, mas já se atualizou o conhecimento e já se pode avançar mais, nomeadamente na georreferenciação, porque quando isto foi feito, era eu aluno, ninguém sabia o que era um sistema de informação geográfica, não é? E isso também é muito importante, é muito importante georreferenciar os sítios, localizá-los com rigor e depois haver a necessária caracterização. Agora, essa caracterização ponto a ponto e global não existe. Tal como não existe, por vezes, e aqui é que entra, e nós até já trocámos algumas palavras sobre isso, a questão da interdisciplinariedade, tal como não existe muitas vezes uma relação mais estreita entre áreas de saber diferentes, em que nós andamos a estudar às vezes o mesmo local, exclusivamente com os nossos olhos e com o nosso saber, e eu estou a trabalhar um sítio arqueológico e caracterizo e dou-lhe o valor que tem, mas não sei que é um geossítio. Exato. E o problema é se para fora nós apresentamos um sítio apenas ignorando uma parte daquilo que ele também encerra, não é? Ou seja, é preciso cruzar saberes. Eu sinto também essa necessidade como arqueólogo. Exato. Cruzar saberes. Sim. Essa também é uma das mais-valias do Geoparque, não é? Claro. Encontramos este cruzamento. Muito bem. Acho que se calhar é um tema em que, no âmbito dos grupos de investigação e de educação do Geoparque, não é? É um aspecto que podemos começar também a trabalhar, não é? E tornar esta informação pública também de uma forma mais integrada, não é? E acessível a todos, não é? E para terminar, dizer que esta questão e este desafio da georreferenciação de todo este património, está aqui um grande desafio, na verdade, para um futuro próximo, para de facto podermos contribuir para esse conhecimento, mas também para essa salvaguarda deste património, porque, como dizia o professor Pedro, se não conhecermos, não o podemos preservar e não o podemos valorizar. E se calhar esse é talvez o grande objetivo e a grande missão de um geoparque, que é
conhecer, dar a conhecer, para se poder preservar e valorizar. Gonçalo, não sei se queres acrescentar mais alguma questão. Não, eu resta-me agradecer ao Pedro por esta comunicação. Eu gostei muito, fartei-me de pensar, tenho aqui uma série de ideias até que foram surgindo relacionadas com possíveis colaborações, até com projetos que estão em curso na Estrela, em particular ligando a componente de cartografia de alta resolução, usando drones com vários tipos de sensores que estamos a usar, incluindo com LIDAR também. E podemos potencializar esse uso também ao nível da parte dos sítios arqueológicos, porque temos usado essencialmente para a componente da glaciação, que é onde temos estado a trabalhar. E dar-te os parabéns e agradecer. Obrigado. Há sítios arqueológicos que só o LIDAR os revela. É verdade. E fazia falta um levantamento de LIDAR por parte, não só porque os drones são muito localizados, não é? Mas um levantamento de LIDAR a sério, bem, na verdade do país, como Espanha tem, não é? Mas Portugal só tem do litoral e depois de alguns setores mais pontuais, não é? Agora viu-se no Gerês ou na Peneda, não é? Que deu origem a uma série de descobertas novas e se calhar pós-Geoparque bem jeito dava um levantamento desses, não é? Foram os acampamentos militares romanos, precisamente, que foram encontrados no Gerês e que à superfície eram invisíveis. Por muito que se andasse lá, não se encontrava nada que documentasse o que foi o sítio. Exatamente. Se calhar vale a pena dizer, para quem não está bem por dentro do assunto, não é? A tecnologia LIDAR é uma tecnologia que permite observar, não é? Referiste brevemente também, mas observar por baixo da vegetação, não é? Que é incrível. É verdade. Nós, quando fazemos imagens aéreas, a vegetação oculta o substrato, oculta o solo, não é? Portanto, o que nós fazemos reconstituições da vegetação, cartografia da vegetação, da topografia, mas da copa das árvores e dos arbustos. E a tecnologia LIDAR permite limpar, embora às vezes não tão perfeito como gostássemos, mas permite limpar essa vegetação e ver o que está por baixo. E tem sido uma revolução na arqueologia, não é? É verdade. É verdade. Bem, muito obrigado, Gonçalo. Muito obrigado, professor Pedro. Mais uma vez, obrigado pela excelente comunicação e por esta abordagem que nos trouxe outras perspectivas e outras dinâmicas e que nos dá outras perspectivas até de trabalhos futuros, como o Gonçalo referia. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu. Quero também agradecer a todos aqueles que estiveram a assistir desde as 5h30 a esta terceira Conferência da Estrela de 2021. Dizer-vos que esta conferência vai ficar disponível no nosso canal de YouTube para depois poderem rever na íntegra e para estarem atentos, em breve iremos anunciar a próxima Conferência da Estrela que terá como tema um tema mais de património natural, um pouco afastando-se desta perspectiva, mas que obviamente, tal como o professor Pedro falava, há aqui uma interligação global entre os temas, mas teremos um tema relacionado com o património natural na próxima Conferência da Estrela. Muito obrigado a todos e até à próxima.